Se tu é brasileiro, não tem como tu não estar sabendo o que aconteceu essa semana com este senhor aqui e a sua família no aeroporto de Roma, aonde, segundo a imprensa brasileira, extremistas bolsonaristas terroristas atacaram a este senhor e a sua família, inclusive agrediram fisicamente o seu filhinho, que saiu ferido, inclusive na agressão. Os óculos do garoto acabaram por cair no chão, assim eu li em um site aí da mídia brasileira. Pois bem, parece que toda moeda tem dois lados e essa história também. Eu vou ler para vocês, segundo esse site aqui, testemunha revela que foi o filho do excelentíssimo, magnânimo semideus que agrediu o idoso no aeroporto de Roma. E eu vou ler para vocês na íntegra o que disse a testemunha que estava lá e conta exatamente o que foi que aconteceu. Bom, eu vou ler para vocês aqui então o que diz a matéria para que nós possamos ver este segundo lado da moeda e tentar entender o que foi que de fato aconteceu nesse aeroporto. E a matéria nos diz o seguinte: diferente da versão apresentada pela mídia no caso de Roma do ministro Alexandre de Moraes do STF sobre a suposta agressão que o seu filho teria sofrido no aeroporto de Roma, um homem que estava voltando no voo de Roma para Guarulhos apresentou uma nova versão para os fatos. De acordo com João Cândido da Costa Neto, não foi o idoso Roberto Mantovani, de 71 anos, que agrediu Alexandre Barsi de Moraes Filho, mas teria sido o filho do ministro que agrediu o idoso sob a presença de dezenas de testemunhas na fila do voo. Pelas redes sociais, João Cândido narrou com detalhes os fatos que teriam ocorrido no aeroporto de Roma, dizendo que não foram apenas Mantovani, sua filha e o genro que hostilizaram o ministro do STF, mas que muitas pessoas que estavam na fila chamavam Alexandre de Moraes de advogado do PCC, ditador e criminoso. E que a família Mantovani estava próxima ao ministro na fila e, no calor da discussão, Alexandre Barsi de Moraes Filho teria empurrado algumas pessoas da fila e teria então derrubado Roberto Mantovani, de 71 anos, chegando a derrubá-lo no chão por 2 vezes. Em depoimento à Polícia Federal, o idoso Mantovani e seu genro negaram a suposta agressão por parte deles ao filho do ministro Alexandre de Moraes. A testemunha disse ainda que, se as imagens do aeroporto vierem à tona, provará de maneira incontestável que a agressão partiu do filho do ministro. Veja agora na íntegra o depoimento do servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, João Cândido da Costa Neto, que estava voltando da Itália para o Brasil e acompanhou tudo. Abre aspas. Gente, eu vi tudo e a história foi totalmente diferente do que está saindo nos jornais. A gente chega até a questionar tudo vendo as coisas sendo distorcidas desse jeito. Vocês sabem que eu não votei no Bolsonaro por causa desse negócio de armas e que eu odeio o PT por causa da roubalheira. Mas é impressionante como sempre tentam colocar a culpa no coiso, referindo-se ao ex-presidente Bolsonaro, e nos eleitores dele. Lá estava eu, mais uma vez, voltando da casa da nona. Um monte de brasileiros estavam ali. E quando viram Alexandre de Moraes, começaram a vaiar e chamar ele de ditador, advogado do PCC e criminoso. E não eram só 3 pessoas, como a mídia está falando. Na verdade, essas 3 pessoas estavam acompanhando o tal Roberto Mantovani, só estavam mais perto do Alexandre de Moraes na fila, mas tinha muita gente vaiando ele e xingando. De repente, um grandalhão, que eu até achei que fosse um dos seguranças, mas depois eu descobri que era o filho do próprio Alexandre, saiu empurrando todo mundo e acabou derrubando esse senhor, o Roberto, um idoso de uns 70, 75 anos, que ficou todo machucado. Mas olha só, mesmo depois de serem empurrados com força, nenhum dos 3 reagiu. Só ficaram xingando o Alexandre de ditador e questionando se ele não tem medo da justiça divina. O senhorzinho chamou ele de desgraçado e falou que ia mostrar para todo mundo os machucados que sofreu. Foi aí então que a coisa ficou feia de verdade, quando o filho do Alexandre partiu para cima do tal Roberto. O velhinho caiu de novo. Nessa hora, vários passageiros se meteram para separar e um deles conseguiu afastar o filho do Alexandre, que não parava de ameaçar as pessoas, dizendo que o pai dele iria arruinar a vida de todo mundo e que eles iam se arrepender de mexer com eles. Uma funcionária brasileira da companhia aérea fez o possível para acalmar a situação e levou o Alexandre e as pessoas que estavam com ele para um lugar separado. Mas o filho dele
continuava amedrontando todo mundo, dizendo que ia acabar com a vida de todo mundo. Só que eu te digo, assim que saírem as imagens das câmeras de segurança, a não ser que o STF interfira para esconder, vai ficar muito claro como que esse cara manipula e distorce os fatos para se dar bem. Fiquei passado com aquilo ali. Quem agrediu as pessoas foi o filho dele e a mídia diz que foi o filho dele que foi agredido. Um baita marmanjo daquele, batendo num senhorzinho de 71 anos de idade. Esse país realmente não tem mais jeito. Pois muito bem, feito esse relato, eu acho que tem 3 pontos importantes aqui que é legal da gente raciocinar um pouquinho e ponderar a respeito, que são os seguintes. O primeiro deles, no site que eu li, a primeira vez, a matéria que falava a respeito do ocorrido, dizia que o garoto, filho do excelentíssimo Alexandre de Moraes, havia sofrido agressão e que os óculos do menino haviam caído no chão e tinham sido danificados, colocando como se fosse uma criança, um adolescente ou coisa do tipo. Ocorre que esse povo aí tem uma vida bastante reservada, né? Eles não aparecem muito na mídia. Inclusive eu fui procurar redes sociais, enfim, notícias a respeito do filho do Alexandre de Moraes e não consegui encontrar nada, nem foto, nem nada a respeito dele. Porém, a pessoa que estava junto lá, o João, esse que foi que fez esse relato, que estava lá e viu tudo, ele disse que é um rapaz bastante grande, que inclusive ele confundiu, achou que era um dos seguranças da equipe do ministro e que depois ele descobriu que era então o filho do próprio ministro, o que nos dá aqui uma disparidade muito grande entre a realidade e o que a mídia colocou como se fosse uma criança agredida por extremistas bolsonaristas, conforme eu li num site lá. Por quê? Por que a mídia faz esse desserviço, presta esse desserviço à população, colocando fatos distorcidos? Qual é o seu intuito? O segundo ponto importante a se destacar é, se dezenas de pessoas estavam lá e presenciaram o ocorrido, ninguém deles registrou em seus celulares? Será que não tem imagens disso rolando na mídia para lá e para cá, para que a gente possa de fato esclarecer o que aconteceu? E terceiro, as imagens das câmeras de segurança do aeroporto, elas vão vir à tona? Vocês acham que o STF não vai interferir nisso aí e que essas imagens elas vão se tornar públicas e que a gente vai poder então realmente ver o que foi que aconteceu e não só confiar naquilo que a mídia brasileira está nos passando? Vocês acham de verdade que essas imagens vão vir à tona? Conta pra gente aí. Vamos aguardar para ver e vamos esperar que a verdade venha à tona de uma vez por todas. Porque, de verdade, nós que somos pessoas de bem não compactuamos com isso, com qualquer tipo de agressão. Tá totalmente errado. Se as pessoas partiram para cima do ministro, por mais que discordem dos seus atos e daquilo que ele vem fazendo no país, não justifica a agressão física de partir para cima da pessoa, ou do seu filho, da sua família, enfim, de quem quer que seja. Eu não concordo com isso. Mas precisamos então esclarecer esse segundo lado da moeda e ver o que de fato aconteceu. Coloca nos comentários aqui para a gente saber o que você pensa a respeito disso. Será que essas imagens vão aparecer?